Deve ou não ser descriminalizada a eutanásia? Deve ou não existir o direito à chamada morte assistida ou morte digna, como alguns chamam? É uma questão que toca como poucas os limites da ciência, da religião e das convicções pessoais. Boa noite a todos. Eu defendo a eutanásia com muita convicção por considerar que no estado em que estamos, atual, já não existe um Estado paternalista. Isto é, um Estado que impõe uma visão de vida, de valores, de forma absoluta a todos os cidadãos. Cada vez mais caminhamos para uma situação e vivemos uma situação em que nós somos sujeitos autónomos para vivermos a nossa vida, para fazermos as nossas escolhas de acordo com as nossas próprias concepções morais e éticas. As escolhas mais íntimas e mais difíceis que acontecem ao longo da vida. E a pergunta que eu me faço é se a escolha mais íntima e mais vital que se pode colocar num momento de morte ou de lesão absolutamente irreparável, de sofrimento insuportável e sem cura, em que a vontade atual, a vontade da pessoa de morrer for manifestada de forma atual, genuína e reiterada, e se esse pedido for devidamente validado, eu penso que é mais uma das decisões vitais que entra na esfera do conjunto das quais o Estado não pode interferir. Portanto, na minha opinião, o quadro jurídico atual que proíbe qualquer tipo de eutanásia não só é errado, como é mesmo inconstitucional. É evidente que quem, como eu, defende a eutanásia não está a pensar em aplicá-la a pessoas que estão doentes e abandonadas e já não há nada a fazer com elas, ou como a alternativa aos cuidados paliativos. Não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa, nem é uma... risco de discricionariedade. Precisamente o argumento, é o chamado argumento da rampa deslizante. É considerar que se a eutanásia for aprovada, depois poderá ser utilizada para, no fundo, nos livrarmos de pessoas. Sim. Esse argumento não é um argumento... Ou num exercício de algum egoísmo extremo, exato. Da parte de qualquer um de nós, solucionar o problema não com um suicídio, mas com uma morte a pedido. Os medos que são mais apontados no que diz respeito à rampa deslizante são mesmo aqueles que eu referi. Houve um grupo de trabalho que teve muitos meses a ouvir pessoas de todas as áreas quando a petição foi entregue e, portanto, pessoas da área ética, da área da bioética, da área do direito, de todas as áreas, umas a favor, umas contra, e desse grupo de trabalho sem um relatório com tudo isso. E, portanto, quem defende a eutanásia não a defende numa cultura de desprezo pelas pessoas, é o contrário. É a valorização das pessoas. É a valorização da vida das pessoas tal como ela tem o direito de a considerar naquele momento. Tem o direito de definir naquele momento se uma vida à qual não resta mais nada, senão o adiamento da mesma, num estado de sofrimento insuportável, se para essa pessoa isto ainda é uma vida digna. E é evidente que não há valores absolutos. E, portanto, os valores com que julgamos são, não, sem dúvida nenhuma, a vida humana, que não é um valor absoluto, a dignidade da pessoa humana e a autonomia das pessoas. O que nós temos de nos perguntar é se, de facto, o Estado não se deve afastar naquelas circunstâncias em que eu falei. Porque o Estado não está, do ponto de vista do que é o entendimento hoje dos valores e dos princípios constitucionais, não está a agredir a vida quando se retira da eventual agressão por parte de terceiros, porque, no fundo, estamos a falar do dever de proteção do Estado no que toca a direitos fundamentais, nas circunstâncias em que eu referi. Portanto, o que estamos a valorizar é... Posso contrapor com um argumento? Só para acabar este ponto. Todos os elementos que foram considerados são outras questões, como somos todos a favor do alargamento dos cuidados paliativos. Agora, de facto, eu não me sinto uma pessoa inteira, eu, Isabel Moreira, não me sinto uma pessoa inteira, se outros, por mim, tendo uma concepção absolutista de valores,
me impõem essa concepção e me obrigam a viver, porque evidentemente o suicídio não é punido, mas a eutanásia serve para as circunstâncias em que a pessoa quer morrer, mas dada a sua situação de vulnerabilidade, não é capaz de morrer sozinha. E, portanto, eu preciso que me deem a resposta a isto. E entendo que o Estado, nesta decisão vital e íntima de cada um, não pode impor uma concepção, ainda que maioritária, às escolhas da pessoa concreta A ou B. Acham muito paternalista dizer não há ninguém que, se lhe derem as condições A, B, C e D, que vá querer a eutanásia. Não é assim. Só o número de pessoas que subscreveram esta petição, não é? Mostra como as pessoas querem debater este assunto, como este assunto é importante para muitas pessoas, como há muitas pessoas que recorrem à eutanásia em muitos países do mundo, como há portugueses que vão a outros países do mundo onde há eutanásia para poderem ser eutanasiados e, portanto, isso é, do meu ponto de vista, paternalista. O que aqui se pretende não é resolver problemas de envelhecimento ou resolver problemas de pobreza, não é isso. O que aqui se pretende é, com todo o rigor que uma lei como esta tem de ter, evidentemente, com as cautelas para que o pedido seja genuíno, seja feito por um adulto, seja reiterado, seja numa situação irreversível, mesmo que sejam poucos casos, esses casos merecem a atenção do direito, para que se valorize a forma como a pessoa termina a vida, como ela entende a sua própria vida. E nesse sentido é que eu dizia que nós já não vivemos num Estado paternalista que desconfia da autonomia das pessoas e que não dá o direito às pessoas de tomar uma decisão ética tão profunda como esta, desde que salvaguardadas estas garantias. Está a defender que o Estado não se deva envolver no momento da decisão do fim da vida. Desde que a lei... Mas o Estado também não se envolve no momento oposto a esse, que é o do nascimento, da criação de vida de alguém. O Estado, lá está a questão da autodeterminação. No Estado, tal como nós temos, o que é que já permite? Permite a interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas a pedido. Antes disso. Permite o testamento vital. Permite a procriação medicamente assistida. E a geração da vida. Permite a procriação medicamente assistida. Permite a gestação de substituição. Permite o estatuto de doente. Isto é já depois de existir. Mas parece que não. Mas isto é tudo um quadro que demonstra que nós estamos... O paradigma do final do século XX e do século XXI é o do desenvolvimento da personalidade, ou seja, eu tomar as minhas decisões de acordo com os meus próprios valores sem que me imponha uma moral dominante. O paradigma de há 50 anos atrás era um Estado paternalista que impunha uma concepção única de vida, uma concepção única de modo de viver a vida e uma concepção única de morrer. É precisamente na perspectiva da pessoa, não é desistir, é tomar uma decisão. Sim, mas eu acho que é. E não quer que alguém lhe venha dizer... tens a obrigação de viver. Isabel, mas também ninguém lhe perguntou se queria nascer. Ninguém lhe perguntou se queria nascer. Exatamente, mas isso é um acaso biológico, sabemos isso, ou se acredita na fé ou não. Eu não desisto da Isabel. Mas depois, ao longo da sua vida... Eu não a deixo querer morrer. Eu não escolhi viver. Foi um acaso genético. Eu não a deixo querer morrer. Eu acho que é contra a natura alguém desejar morrer. Pronto. E quero criar condições para que eu não escolhi nascer, mas ao longo da minha vida, como eu disse há pouco, no desenvolvimento da minha personalidade, eu tomo decisões vitais e íntimas das quais o Estado não se intromete. Eu defendo que sobre a vida não devemos proporcionar ao cidadão que opte por morrer. Pois é, que toma a opção de morrer. Por isso é que estamos em discordância. Lógico que sim. O Papa Francisco dizia há dias uma coisa muito interessante, que eu acho que se encaixa aqui, que era o seguinte: alguém lhe disse que uma pessoa estava muito doente, estava em coma, já muito complicado, que já não dava nada, e que não ia visitar essa pessoa. E o Papa disse: que interessante, mas eu fui. Ai, Santo Padre, mas aquela pessoa já não ouve, já não vê, já não sente ninguém. E o Papa respondeu: não sente ele, mas sentimos nós. Porque nós somos seres de relação. E a mim o que me faz muita confusão e magoa-me e causa muito sofrimento é quando nós temos a tentação de desistir do outro. Pelo facto do outro... O que está a dizer também é que... Esses casos não cabem na lei, não é? Se a pessoa estiver inconsciente e sem capacidade de manifestar a sua vontade, não cabe na lei. Sim. Não cabe. A vontade tem que ser atual e reiterada. Isto é, se alguém deixar escrito, do meu ponto de vista, como eu entendo a eutanásia, se alguém deixar escrito, eu quero morrer se me encontrar nas circunstâncias tal e tal, e depois, 10 anos depois, encontrarem a carta, não pode ser eutanasiado. A vontade tem que ser atual, reiterada, numa situação de doença incurável ou lesão incurável
e de sofrimento absolutamente irreversível. Uma situação em que muita gente medita sobre a possibilidade da eutanásia, ou pelo menos suscita a reflexão, são as doenças degenerativas e irreversíveis do sistema nervoso central. Alzheimer e outro tipo de doenças degenerativas para as quais a ciência não tem resposta. E que, clinicamente, cientificamente, se sabe que a degradação é contínua, acentuada e irreversível. Em que uma pessoa vive consigo própria, sem qualquer noção do mundo que a rodeia, dos objetos. Todos nós seguramente conhecemos casos uns mais próximos do que outros. Não haverá, por exemplo, a possibilidade de alguém argumentar se me acontecer uma situação destas, eu quero ser eutanasiado? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, a vontade tem que ser sempre atual. Mas não é verdade, Sob a Isabel. pena de se violar, isto é, todos os direitos fundamentais implicam que o Estado tem deveres de proteção relativamente a esses direitos fundamentais e isso aplica-se ao direito à vida. Não é um direito absoluto, mas aplica-se. Mas não é verdade que aqui não está em causa agressões do Estado relativamente à vida, mas estará em causa, eventualmente, a desproteção que a vida ganha, uma vez que o Estado permite que a pessoa seja eutanasiada. Mas eu entendo que ainda cabe na obrigação constitucional de defesa do Estado, da proteção de agressões por parte de terceiros, porque terá de ser praticada por terceiros, e eu, tal como o professor Lobo Antunes, ou o presidente da Comissão Nacional de Éticas para a Vida, ou como a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, acho que é um ato médico. Nessa circunstância, a vontade tem que ser atual. Eu sei que há países que pode ser por antecipação, sei que há países que permitem eutanásia em menores, não é a minha posição. Há algum exemplo de países onde esteja em vigor a eutanásia? Faço a pergunta porque de facto não sei. E onde haja alguma... Porque a tendência é de alargamento da medida, tal rampa deslizante que a Isabel falava há pouco. Isso não leva os países a reverem as legislações que têm, aqueles onde foi aprovada a eutanásia, no sentido de a tornarem ainda mais restrita? Bom, eu penso que cada país tem legislado de acordo com as especificidades do que é a sua própria concepção e a sua comunidade. Por exemplo, no Canadá, foi o próprio Tribunal Constitucional do Canadá que declarou inconstitucional a penalização de qualquer tipo de situação como esta. Na Holanda, tanto quanto sei, por exemplo, na sequência, tem vindo a Holanda alargar. tem vindo a alargar e, segundo me recordo, permite mesmo a menores de 12 anos com a tutela dos pais e depois a menores de 16 e a tutela pode ser suprimida. Não é o que está em discussão na Assembleia da República. O que está em discussão e aquilo que hoje foi aquilo que foi defendido hoje pelos dois partidos que vão apresentar projetos de lei, portanto pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN, é exatamente aquilo que eu descrevi. Tem que ser um adulto, tem que ser uma situação de lesão ou doença irreversível, incurável, de sofrimento, tem que ser uma vontade atual, tem que ser reiterada e, portanto, é isto que está em discussão em Portugal. Precisamente porquê? Porque como estamos a chegar a esta discussão, estamos a tomar as cautelas. Estas cautelas de que está a falar. Sabemos que há países em que aconteceram situações que não queremos que aconteçam e, portanto, apertamos os critérios. Deixe-me, a questão que a Isabel levantou aqui é decisiva, que é quem executa o ato. De que ato é que estamos a falar e quem é que o executa? A Isabel acabou de dizer que subscreve a ideia de que se trata de um ato médico. Sim, já agora queria deixar... Eu disse, foi o testemunho do professor Lobo Antunes no grupo de trabalho, que já cá não está, mas não deixa de ser uma memória que queria valorizar, não é? Foi um contributo importante. Não, aquilo que o professor Lobo Antunes explicava é que a relação entre o médico e o doente vai muito para além do que são os conceitos formais a cada momento, porque a realidade muda, a forma como olhamos para os valores muda e, portanto, mas vai mesmo hoje já me aconteceu ter para além relações disso. de natureza muito diferente com Não, mas eu estou a reproduzir aquilo que foi dito e que também foi dito pela Presidente da Ordem dos Enfermeiros e, portanto, vai muito para além dos conceitos formais, não é? O que é um ato médico há 50 anos é diferente do que é um ato médico agora e, portanto, foi o ponto de vista deles, como há outros pontos de vista diferentes. Mas já se percebeu, Isabel, que não haverá, independentemente do desfecho deste debate, não haverá um consenso na classe médica sobre... Não, atenção, haverá sempre direito à objeção de consciência. Se a lei for aprovada, ninguém é obrigado a ser o médico que
pratica... O médico poderá sempre invocar cláusula de Claro, consciência. claro, isso é um direito fundamental. Sim, sim, fundamental. Felizmente também existe para os jornalistas. E, portanto, é Exato. fundamental. Para os advogados às vezes. Digo isto de brincadeira. Para si só pode ser um agente, um clínico, um médico. Sim, eu acho que sim. Acho que está em causa a relação do médico com o doente, mas está em causa, sobretudo, a relação do doente com a sua própria doença e com a sua própria vida e com a sua própria morte. É dar-lhe essa autonomia. Aqui diz-se, mas isso é o eu, mas Sim. também, quando se disse muitas vezes, é o nós, foi em nome de Estados totalitários. E, portanto, a possibilidade de dar um outro tipo de relação à pessoa com a sua própria vida, tal como ela a define, tal como ela a entende ainda digna, tal como ela a entende ainda merecedora de aqui estar, e não um prolongamento inútil e absolutamente insuportável, eu acho que é o que está em causa.